Em Alma Gêmea, Cristina e Débora chegam ao sítio de Bernardo acompanhadas pela polícia. Serena se dá conta de quem está ali e vai avisar Felipe, porém jura que não vai deixar sua rival levar Rafael. Olhando pela janela, o moço diz que vai ser difícil impedir, pois Cristina tem direitos perante a lei e está acompanhada por policiais. Serena diz que ela é que tem direitos em função do amor pelo moço, mas Felipe explica que a lei não reconhece isso. Rafael começa a ficar agitado, porém Serena, segurando na mão do doente, jura que não vai permitir que ninguém o afaste dela, e jura pela sua vida que vai defender Rafael. Do lado de fora, Cristina manda Serena abrir a porta, ou vai ser obrigada a entrar na marra. Dentro do barraco, Hélio diz que é melhor a amiga ceder. Ciro se mete e diz pra mocinha abrir a porta da casa e deixá-los entrar, mas pede que somente ele fale com a polícia. Serena não entende o que o rapaz possa dizer que vai impedir que Cristina leve Rafael, e Ciro explica que conhece as leis, comentando que é uma sorte Rafael estar ali. Serena resolve sair da casa, acompanhada por seus amigos. Débora abre o bocão e diz: "Nós sabemos que meu pobre genro adoentado está nessa casa. Essa moça, que se diz tão apaixonada por ele, o raptou e o trouxe pra cá. Ela deveria estar presa, mas eu nem penso nisso. Eu quero o bem do meu genro. Vamos levá-lo pra casa e lhe dar o tratamento adequado. Pobre Rafael." O delegado pede que a moça o deixe entrar e Serena, afirmando que não entende as palavras difíceis que o policial usou, confirma que Rafael está ali e ela o trouxe por amor. Cristina manda a moça parar de dizer que ama seu marido e manda a moça lhe dar passagem, mas Serena não se move. Cristina, então, pede ao delegado que remova a selvagem da sua frente. No quarto, Rafael tenta falar alguma coisa. Na cidade, quase chorando, Olivia continua dizendo poucas e boas para Vitório, que resolve dizer que estava perdendo seu tempo com ela. Os dois continuam trocando farpas, e Vitório chega a dizer que merece coisa melhor que ela, que é uma separada, e ainda tem 2 filhos. Ele ainda joga na cara dela que a mulher ficou devendo salário para ele e coisa e tal, até que Olivia, super magoada, passa a mão na filha e vai embora. Vitório, por sua vez, triste da vida, volta a vender seu algodão doce. Já em casa, Mirella comenta que não consegue entender a atitude de Vitório, que sempre gostou muito de sua mãe. Olivia, por sua vez, diz que, depois dessa, não quer mais saber de homem nenhum. Gumercindo chega na casa, dizendo que foi dar as notícias que ela pediu sobre o restaurante, e chamando Baltazar de doido, conta que ele está servindo urubu, dizendo que é fazão, e apesar disso, está fazendo muito sucesso. Olivia não entende nada e fica furiosa quando o moço diz que o ex-marido dela está ganhando um dinheirão. Já em seu quarto, depois de brigar com Gumercindo, Olivia está desesperada e pergunta a Mirella o que mais de ruim poderá acontecer. No sítio, o impasse continua. Cristina manda o delegado buscar Rafael, mas quando a polícia faz menção de entrar, percebe que ninguém vai se mexer de onde está, inclusive Felipe e Ciro, que resguardam a porta da casa. Ciro avisa ao delegado que ele não pode entrar à força, pois se fizer isso, será processado, avisando que conhece as leis e avisa que só podem entrar com uma ordem judicial. Cristina grita, dizendo que sabe que seu marido está lá dentro. Débora diz que é uma emergência, pois o genro não está bem de saúde, mas o delegado diz que Ciro está certo e, se forçar a barra, poderá até perder seu cargo. Hélio se mete e diz que, se acontecer alguma coisa, irão até o fim, junto à justiça. E Débora, que não cala a matraca, continua batendo na mesma tecla, dizendo que Rafael foi levado para o sítio contra a sua vontade. Mas Serena diz que, na verdade, quando Rafael estava na mansão, estava definhando e já está bem melhor. Débora se assusta e Serena aproveita para dizer: "Ah, vocês não querem que o Rafael melhore, não é verdade?" "Sim, porque se ele melhorar, poderá tomar suas próprias decisões e vocês sabem que ele quer o fim desse casamento." Casamento, aliás, que nunca deveria ter existido. Cristina reclama e alega que ninguém pode falar em nome de seu marido, mas Felipe toma a dianteira e avisa que ele pode, pois é filho do doente e tem direito de cuidar de seu pai. Mais uma vez, o delegado é obrigado a dar razão à turma de Serena, comentando que o rapaz está certo e só poderia entrar com a autorização dos proprietários ou com a tal ordem judicial. Ivan lembra que a casa não pertence a ninguém que está ali, e Cristina, dizendo que é verdade, decide esperar pelos caipiras, que são os proprietários, e diz: "Eu quero ver, Serena, se aqueles caipiras não vão permitir que eu leve Rafael, se souberem do que sou capaz de fazer contra eles."
Mas o policial, vendo a iminência de um confronto pior, sugere que voltem mais tarde. Mas Cristina diz que não vai correr o risco de dar tempo àqueles selvagens de levar seu marido para outro lugar, afirmando que não arreda o pé dali. Serena diz que a mulher pode esperar o quanto quiser, mas do lado de fora. Dentro de casa, Felipe diz que não acredita que Cristina queira fazer mal ao seu pai. Porém, Ciro é enfático e afirma que a mulher só quer o dinheiro do marido, e se ele morrer, ela herdará a metade da herança. Do lado de fora, o delegado diz que não pode ficar o dia todo plantado naquele lugar, mas a jararaca oxigenada diz que ele vai ficar até conseguir resgatar Rafael, depois que os caipiras chegarem. Elias vai visitar Adelaide, que percebe que o amigo está abatido. Ele pede desculpas, mas diz que precisa se desabafar e conta que a sua filha vai se casar, mas não gosta do noivo que ela escolheu. Adelaide retruca e afirma que, às vezes, as pessoas demoram muito para ouvir seu próprio coração. E mudando de assunto, Elias pergunta se foi isso que aconteceu com eles, pois a vida passou e ficou tarde demais. Mas Adelaide diz que nunca é tarde para o amor, pois ele se renova e apenas fica diferente. Elias pede para pegar na mão da senhorinha, e ela, correspondendo ao gesto, diz que estava esperando por aquele dia, enquanto o homem beija a mão dela, carinhosamente. Do lado de fora da floricultura, Crispim grita por Mirna, enquanto dentro da loja, Terezinha trata de humilhar a garota. Sem paciência para esperar, Crispim resolve entrar na loja gritando e chorando, pedindo para os dois irem embora para casa, pois ele está se sentindo mal de tanto chorar. Mirna acha que aconteceu algo muito grave e acha que a vaca morreu. Mas o caipira diz que não é isso, e a garota resolve ir embora para casa, pois deve ter acontecido uma tragédia. Na saída, os irmãos encontram Bernardo, que conta que Kátia vai casar com Jorge. Pronto. Sobrou para Bernardo, que agora vai ter que levar os dois chorando na carroça. Enquanto isso, no sítio, a vigília de Cristina continua, e Serena quer saber de Ciro se existe alguma maneira de impedir que levem Rafael. O rapaz explica que se o doente conseguisse falar ou pelo menos expressar sua vontade de ficar ali, haveria uma chance. José Aristides lembra que não é possível prever quando o moço estará em condições e avisa Serena que é preciso enfrentar os inimigos. Na cidade, Roberval briga com Dalila, dizendo que ela não deveria ter contado nada a Cristina, e ainda afirma que é o egoísmo dela que sempre os prejudica. Roberval decide sair de casa para esfriar a cabeça e diz que vai cortar uns cabelos, deixando claro que o dinheiro não muda as pessoas, mas, se mudou a mulher, não pode ser coisa boa. Na pensão, Divina pergunta ao pai o que ele está lendo no jornal, mas o falecido diz que está vendo as apostas de uma corrida de cavalos. Ofélia conta que o marido adora fazer uma fezinha e que antes dele fugir com uma corista, torrou tudo o que ela tinha em apostas. Generosa resolve dar palpite e diz que, pelo que parece, Ofélia ainda gosta do marido, mas a mulher nega. Só que Generosa continua falando e diz que Ofélia está se dedicando a bordar lençóis e fronhas de casal, que só podem ser para a cama nova dos dois. Ofélia se irrita e resolve deixar a fofoqueira falando sozinha, enquanto Divina manda Nina buscar o dinheiro que está no bule velho na cozinha, para comprar mistura. Porém, quando a mocinha vai buscar a grana, percebe que o bule está vazio e avisa a mãe. Divina, então, resolve ir procurar e se dá conta que o dinheiro sumiu. A mulher resolve perguntar a Osvaldo se ele sabe onde está o dinheiro, e ele comenta que não viu dinheiro nenhum, e diz que todo o dinheiro que ganha na sapataria coloca dentro de casa. A discussão continua, com a família se acusando do sumiço do dinheiro, enquanto Eudorico se esconde atrás do jornal, sem dizer uma palavra. Nesse meio tempo, Roberval vê as crianças brincando na velha locomotiva e pergunta qual é a brincadeira. Tere conta que estão brincando de caça ao tesouro, pois a moça que é doida disse pro menino que tem um tesouro escondido ali. Nesse meio tempo, no caminho para casa, Crispim não para de chorar, enquanto Mirna está furiosa, pois ajudou Kátia quando ela precisava, e agora, além de roubar seu noivo, ainda vai casar-se com ele. Crispim diz que pegou a moça experimentando um vestido de noiva caríssimo, e Mirna fica com mais ódio ainda do rapaz. Na cidade, Julian vai ver Alexandra e pergunta por que a moça está tão angustiada. Ela conta que seu marido passou a noite com ela e diz que sente que o homem teve pena dela. Julian pede para falar em particular com a moça. E assim que fica sozinho com ela, o médico quer saber por que ela acha que só desperta compaixão em Eduardo. Alexandra diz que todo mundo afirma que ela é louca, mas o médico afirma que de louca ela não tem nada e apenas vê as coisas através de uma outra realidade. Porém, mesmo que fosse doida, não deixaria de merecer ser amada.
Aproveitando a oportunidade, Julian revela seu amor pela garota e quer saber se ela tem certeza que ama Eduardo. De repente, Alexandra começa a entrar em crise e diz que a voz que a comanda está ali e está falando dele. Do nada, a garota incorpora e com uma voz completamente diferente diz: "Deixou cair a máscara, doutor? Eu sei que tudo o que você deseja é o corpo dessa mulher." Julian fica espantado com o que está vendo e com a transformação da moça numa pombagira. Elias chega em casa e pega Kátia chorando. A moça diz ao pai que não sabe se está fazendo a coisa certa. E na barbearia, Terê se assusta depois que Roberval cortou seu cabelo, achando que sua cabeça ficou muito pequena. A turma começa a encher o saco do barbeiro novamente, mandando o cara ir para casa, ficar com a esposa. No apartamento, Dalila, preocupada com a demora do marido, resolve dar uma saidinha para ver se ele já está voltando quando dá de cara com Raul, no saguão do prédio. Ela conta que se mudou pro apartamento há pouco tempo e coisa e tal, mas o mulherengo impede a moça de continuar caminhando e diz que ele também se mudou faz pouco. Mas a coisa ficou muito melhor, depois que soube que a moça era sua vizinha. Na pensão, o pessoal acha que foi Terê quem pegou o dinheiro, e Osvaldo diz que vai conversar com o garoto sobre o dinheiro. Feliz da vida com o corte de cabelo, o menino chega em casa e quer saber por que todo mundo está olhando para ele de uma forma estranha. Osvaldo resolve partir para cima do menino perguntando onde ele pôs o dinheiro. Todo mundo xinga o moleque, acusando o garoto do roubo. Triste, o garoto diz que vai embora, pois não pegou dinheiro nenhum. Na saída, Terê topa com a carrocinha de algodão doce de Vitório que está chegando em casa e conta que o povo da pensão o está acusando de ladrão. Osvaldo aparece e manda o filho levar o moleque de volta para a casa. Vitório resolve tomar as dores do menino e vai falar com a família, que continua achando que foi Terê quem pegou a grana do bully. Vitório põe um fim na discussão e diz que os responsáveis pelo menino são Hélio e Serena, e quando os dois voltarem, vai pedir que eles conversem com o garoto. No saguão, Dalila diz a Raul para tirar o cavalinho da chuva, pois ela está casada, mas o mulherengo segura a moça de jeito, bem na hora que Roberval chega e entende tudo errado. Quem também chega em casa é Bernardo e os dois irmãos. Crispim estranha o carro da polícia parado na frente da sua casa e vai ver o que está acontecendo. Enquanto isso, Serena avisa que os donos da casa chegaram, e Rafael está cada vez mais ansioso, mas a moça jura que não vai deixar que ninguém leve ele embora. Apavorado, tudo o que Rafael consegue fazer é chorar. Do lado de fora, Cristina diz que descobriu que estão escondendo seu marido naquela casa. Bernardo quer saber o que a polícia tem a ver com isso. Débora se mete e diz que o rapaz foi tirado da própria casa contra a vontade da sua filha, que é casada com ele. O delegado explica que não podem entrar para resgatar o doente sem a autorização dos proprietários. Débora avisa que se eles não permitirem, poderão voltar com uma ordem judicial, e Cristina emenda, avisando que eles também podem ser denunciados como cúmplices. Para assustar ainda mais os caipiras, Débora diz: "Meu genro está muito mal de saúde, e se acontecer o pior, vocês podem ser acusados também de não ter dado o tratamento adequado a ele." E Cristina, para dourar a pílula, avisa que é caso de cadeia. Serena aparece e apela para os amigos não deixarem levar Rafael dali. Mas Mirna diz que a moça não precisa se preocupar, pois conhece aquele tipo de dama, que vive de nariz empinado e não dá nem bom dia. Cristina não dá bola para o que a moça está falando e exige que ela permita a entrada da polícia na sua casa para a retirada do seu marido. Mas a moça, furiosa, responde: "Lá na loja de rosas você até pode exigir alguma coisa, mas aqui na frente da minha casa, você não exige coisa nenhuma." Bernardo avisa a sobrinha para tomar cuidado, ou pode perder o emprego, mas a moça não para de falar e diz: "Estou farta dessas donas perfumadas e bem arrumadas, que só querem mesmo é roubar o noivo das outras." Cristina se irrita e diz que se cansou de bater boca e vai entrar. Serena pede a Mirna que não faça isso, e a baixinha se planta na frente da loirosa, dizendo que dali ela não passa, e manda a mulher embora de uma vez. Cristina diz que não vai sair, e Mirna, ainda mais furiosa, resolve dar uma cabeçada na barriga da mulher, jogando a megera no chão e dizendo que ela vai sair da sua propriedade de qualquer jeito. Crispim, por sua vez, se pega no soco com Ivan e Serena grita que ninguém vai entrar naquela casa. Toda suja, Cristina se levanta dizendo que sua paciência acabou, mas Mirna ainda não está satisfeita e diz que foi a paciência dela que acabou e agora vai enfiar a metida no chiqueiro. A garota pega Cristina pelos fundilhos e arrasta a mulher do sítio afora até o local onde estão os porcos e joga a loirosa na lama. Mas além disso, Mirna sobe em cima dela e enfia a cara de Cristina na lama várias vezes,
enquanto todo mundo assiste a cena. Débora consegue tirar Mirna de cima da filha, que está afundada na lama do chiqueiro. A mocinha está tão brava que ameaça a mulher de jogá-la aos porcos também. Porém, Hélio intervém e pede para todo mundo parar de brigar, e ajuda Cristina a se levantar. Imunda, a mulher tenta manter a pose, enquanto a mãe xinga o delegado por não ter feito nada para impedir aquela barbaridade. O policial comenta que pode prender a caipira, mas ela coloca as mãos nas cadeiras e diz que não vai com ele de jeito nenhum. Crispim se mete e avisa a polícia que para prender sua irmã, primeiro eles têm que passar por cima dele. Serena também diz que não vai deixar polícia nenhuma tocar na sua amiga. O inspetor se irrita, mas Bernardo aparece e com toda a calma, diz que todo mundo ali está de cabeça quente e é melhor Cristina ir embora, pois está coberta de lama. A loira resolve pedir à mãe para irem logo embora dali, mas Débora deixa claro que elas vão voltar com uma ordem judicial. Depois que as bruacas saem, Ciro diz que as megeras vão conseguir uma ordem judicial. Felipe quer saber dos seus direitos, mas o moço diz que Cristina é a esposa e conseguirá o que prometeu. Hélio pergunta o que eles podem fazer agora para resolver a situação, e Serena, com um sorriso no rosto, diz que sabe exatamente o que fazer. Enquanto isso, na cidade, Roberval briga com a esposa por causa de Raul. Dalila não aceita que o marido desconfie dela e explica que encontrou Raul por acaso. O sujeito se justifica, dizendo que apenas cumprimentou a moça como qualquer cavalheiro faria, mas humilha Roberval, dizendo que ele não sabe o que é isso, pois é rico, mas veio de baixo e não tem berço. Dentro de casa, Roberval diz à esposa que a ama, mas ela precisa mudar seu jeito egoísta de ser e só pensar em dinheiro. Raul chega em casa todo sorridente, enquanto Carlito está limpando a casa. O menino diz ao pai que ouviu ele discutindo no saguão com uma mulher. Carlito diz que quer que ele volte com sua mãe, mas o pai muda de assunto e manda o garoto terminar o que está fazendo e depois fritar 2 ovos, para eles comerem com pão. Do outro lado da cidade, Julian continua lidando com a entidade que está no corpo de Alexandra, e diz que quer o bem da moça, enquanto a moça sobe em cima da mesa e começa a levantar a saia. Julian parte para cima do encosto e diz que quer que Alexandra se volte para a luz, mandando o ser cobrir o corpo da garota. A entidade insiste em seduzir o doutor, mas ele resiste e diz que vai acabar com o Egum. Do nada, Alexandra desincorpora. Alguns minutos mais tarde, Julian vai falar com Eduardo e explica que a moça está sendo atacada por espíritos obsessores, por ser muito sensível, e precisa da ajuda do colega para conseguir curar a moça. Ele explica que a garota precisa aprender a lidar com aquelas almas penadas, e que uma das formas de fazer isso é com amor. Julian cobra a estabilidade emocional de Eduardo, que se justifica, dizendo que é simplesmente um homem e não um santo. Vendo a dificuldade do médico em acreditar na sua teoria, Julian apela para Eduardo que ele esteja presente na sessão que vai realizar. O médico garante que estará presente, mesmo não acreditando em espíritos. Julian, então, garante que depois da próxima sessão, ele vai acreditar. No sítio, Serena conta que tem uma ideia, e se Rafael disser que quer ficar, Cristina não vai ter como tirá-lo dali. Felipe comenta que o pai não está falando, e a moça conta que ele quase conseguiu falar algumas vezes e entende tudo o que se diz. José Aristides diz que a amiga está certa e precisam fazer o doente falar. Judite quer saber como Serena pretende fazer isso, e ela explica que a força do seu amor por ele vai fazer Rafael falar. Cristina chega em casa dura de lama e reclamando. Ela diz que a caipira vai pagar caro pelo que fez, e no dia seguinte vai demitir a moça e toda a corja dela. Zulmira se apavora ao ver o estado da patroa e quer saber o que aconteceu. Eurico, curioso, pergunta se houve algum acidente. Débora se irrita e chama os dois de fofoqueiros, pois vieram correndo ver o espetáculo, humilhando mais uma vez os empregados. Zulmira pergunta ao irmão se ele não vai defendê-la dos insultos da patroa, mas Ivan dá razão a Megera. No restaurante, Alaor pergunta se é verdade que ele vai casar com Kátia. Gumercindo diz que a moça é um pitelzinho, e Jorge se irrita, avisando que sabe que o rapaz já arrastou uma asa por sua noiva. Alaor então diz que agora o caminho está livre para ele tentar conquistar Mirna. Jorge não gosta, mas o garçom pergunta por que ele ficou tão incomodado com o comentário, se já vai se casar com outra. Sem graça, o maître disfarça e dá uma desculpa para mudar de assunto. No sítio, Mirna conta a Doralice o que fez com Cristina, mas, agora que passou sua raiva, ela está percebendo que está de coração partido com o casamento de Jorge. Nesse meio tempo, na cozinha do restaurante, Baltazar encontra Kátia trabalhando e diz que não esperava ver a moça ali, pois soube da história do casamento.
Preocupado, o cozinheiro pergunta se ela acha mesmo que Jorge é um bom rapaz e não está interessado só na casa. A moça surta e manda o mestre Cuca parar de falar tanta bobagem, mandando o sujeito escolher logo a receita do dia. Ele diz que vai fazer fazão com passas. Kátia quer saber onde está o fazão, mas ele diz que não tem e vai usar uma galinha velha e ninguém vai perceber, pois o povo não está acostumado a comer fazão. Hélio chega à casa de Adelaide, acompanhado por Felipe e Ciro. Ele pede que os amigos avisem a Sabine que ele está esperando por ela do lado de fora. Porém, Adelaide diz que a mocinha saiu com Julian. Felipe percebe que a mulher está com um semblante diferente e ela explica que recebeu uma visita encantadora, que a deixou muito contente. O rapaz comenta que ela está com jeito de mulher apaixonada, mas rindo, ela explica que apenas encontrou um velho amigo e muda de assunto, querendo saber como está Rafael. Nesse meio tempo, Elias também está nas nuvens. Generosa aparece, dizendo que tem uma história para contar para ele, mas percebe que o homem está apaixonado e pede a ele que conte o que aconteceu. O homem então comenta que a vida é cheia de surpresas e sempre algo de bom pode acontecer. Na casa de Adelaide, Felipe conta a Vera, na presença de Agnes e Adelaide, que Cristina está determinada a levar Rafael para casa. Vera quer contratar um advogado, porém Agnes lembra que, como esposa, ela tem esse direito, e se Rafael não puder fazer nada por si, não haverá muito o que contestar. Adelaide se diz decepcionada com sua filha e sua neta. Vera tenta se levantar, mas fica tonta e volta a se deitar. Felipe então comenta que Serena tem uma esperança, pois acha que pode ajudar Rafael a se curar, e se isso acontecer, ninguém poderá obrigar seu pai a fazer o que não quer. Na mansão, Cristina ordena a Hermínio que consiga uma ordem judicial para trazer Rafael para casa. O advogado afirma que isso não será difícil, pois a saúde do homem está frágil. Débora diz que quer prazo para tudo acontecer, e ele diz que tudo deve estar resolvido, no mais tardar, no dia seguinte. Cristina aproveita que Raul está presente e pede que ele demita Mirna e toda a família dela, da empresa, inclusive Bernardo, que trabalha no Roseiral. Na cozinha, Zulmira conta a Eurico que não se conforma por seu irmão ter ficado contra ela para defender a patroa. O mordomo diz que Ivan é da mesma laia das megeras, quando Débora aparece e quer saber sobre o que os dois estão conversando. Zulmira diz que terminou de preparar o café e o mordomo avisa que já estava levando. Mas quando Débora vê a bandeja, quase tem um ataque e arruma tudo de novo, perguntando a Eurico quando ele vai aprender. Depois que termina de arrumar, a mulher mostra como as xícaras devem estar postas e Zulmira comenta que, para ela, parece que a bandeja está a mesma coisa. Furiosa, a megera manda a moça não se intrometer e manda o rapaz servir o café de uma vez. Enquanto Raul saboreia o cafezinho, Cristina aproveita para reiterar seu pedido e avisa que no dia seguinte irá com ele à empresa. Na roça, Serena e José Aristides vão ver Rafael. A moça explica que eles precisam lutar, pois a maior força vem de dentro de cada um. José Aristides explica que a reza ajuda, mas a maior força vem de dentro dele. Serena pega nas mãos do doente, enquanto o rapaz começa o ritual de rezas antigas de seu povo. Na cidade, Ciro avisa que Sabine não está, mas a moça acaba chegando, e ele confessa que está com muitas saudades dela, convidando a garota para dar uma volta. Na casa de Olivia, a mulher continua com a mesma lenga-lenga, dizendo que perdeu tudo e blá blá blá. Ela não se conforma em ter sido chamada de gorda por Vitório e pergunta à filha se é verdade o que o cara disse. Mirella consola a mãe, mas alguém bate na porta e a moça vai atender. Porém, Olivia avisa a filha que, se for Vitório, é para dizer que ela não está porque não quer mais vê-lo, lembrando do dia que tomou umas palmadas do namorado e depois trocaram o maior beijão. Vitório também não consegue parar de pensar em Olivia e acha que está ficando maluco. Do outro lado da rua, Olivia pensa exatamente a mesma coisa que o rapaz. Osvaldo vai ver como Vitório está e pergunta se o filho ainda está pensando na separada. O rapaz diz que não, mas confessa que está preocupado com Terê, pois acha que o menino foi acusado injustamente. Mas o sapateiro, lembrando que é pai do moço, diz que ele não o engana e sabe que o rapaz não consegue tirar Olivia da cabeça. Mirella recebe a visita de Felipe, dizendo que precisa falar com alguém e só ela o entende. E na pensão, Divina leva um prato de comida para Terê, que está trancado no quarto e não quer conversar com ninguém. Enquanto isso, na sala, Ofélia chama o marido para ir no quarto um instante, porque quer falar a sós com ele. Porém, avisa que vai levar suas agulhas de tricô para se defender. No quarto, a mulher manda o falecido desembuchar e quer saber se foi ele quem pegou o dinheiro do bule de Divina.
Nesse meio tempo, Hélio e Sabine se beijam e ele quer que a moça o acompanhe até sua casa. Mas a moça prefere deixar para outro dia, pois a família do rapaz ainda não a aceita. Ele lembra que os dois vão se casar e essa situação precisa mudar, mas confessa que precisa voltar ao sítio no dia seguinte, pois, se Cristina conseguir a tal ordem judicial para tirar Rafael de lá, e ele precisa ajudar seus amigos a impedir. No sítio, José Aristides continua com seu ritual e pede que Rafael lute. Serena avisa que o moço mexeu os dedos como sinal de que está entendendo tudo o que está se passando. José Aristides pega o boneco de barro e, alisando a estátua, pede que o doente leve a força de seus dedos para seus lábios. Na mansão, Cristina conversa com a mãe sobre a tal ordem judicial, e Débora garante que o advogado vai conseguir. Ela avisa a filha que precisa dar uma saída, mas quando a moça pergunta aonde ela vai, a megera arruma uma desculpa esfarrapada, dizendo que precisa ir buscar um vestido que mandou fazer. Cristina desconfia, e a mãe convida a moça para ir junto, mas Cristina diz que prefere ficar em casa e tomar outro banho, pois não consegue tirar do corpo o cheiro dos porcos. Débora pede para usar Ivan, e a moça diz que pode pedir ao motorista que a leve onde precisar. A megera então vai falar com Ivan, e diz a ele que não quer que Cristina saiba onde eles vão. O motorista diz que não tem segredos com a amante, mas a patroa avisa que o tal passeio pode ser benéfico tanto para a filha quanto para ele. Na casa de Ofélia, Felipe conta tudo o que aconteceu a Mirella e quais são as intenções de Cristina, mas está preocupado, pois sabe que seu pai não foi bem tratado pela esposa. Dizendo que está desesperado e que sabe que a garota não o ama mais, ele pede um abraço de carinho e Mirella não tem como escapar. Os dois acabam se beijando apaixonadamente. Alguns momentos mais tarde, Débora chega ao seu destino e lembra do dia em que esteve ali para pegar uma droga que afeta o coração, fazendo com que a pessoa sofra um ataque cardíaco sem deixar rastros. Débora lembra do dia em que Guto morreu na delegacia e tentou apontar para ela como responsável por sua morte. A mulher entra na casa da bruxa que imediatamente se lembra dela e diz que sabe que já lhe vendeu uma poção capaz de fazer um homem passar uma noite com uma mulher em delírio. Débora reclama e diz que a tal poção não teve o efeito desejado, mas a feiticeira se justifica que não tem culpa do amor dele, era mais forte do que ela pensava. A mulher ainda diz que se lembra que também vendeu a Débora outra poção para fazer um homem ter um ataque do coração, sem parecer que foi envenenado, e quer saber se essa funcionou. Débora diz que isso não importa, mas a bruxa continua falando, e diz que as pessoas geralmente são assim, e dizem que vão usar suas poções só uma vez, mas sempre acabam voltando. De saco cheio do papo da maga, a mulher diz que quer outra dose da poção que faz com que um homem tenha um ataque cardíaco, e a mulher quer saber se a megera quer se livrar de outra pessoa. Sem responder, Débora só coloca um maço de dinheiro sobre a mesa. Enquanto isso, na pensão, Hélio fica sabendo que a família acusou Terê de roubo. Osvaldo diz que foi ele quem acusou, e Hélio defende o menino, dizendo que não está certo acusar ninguém, sem ter provas. O rapaz vai ver o menino que está chateado. Hélio diz que sabe que não foi ele quem roubou a grana e vai fazer uma arapuca, para descobrir que roubou o dinheiro do bully. Nesse meio tempo, a feiticeira avisa a Débora que aquele dinheiro é pouco, e manda a mulher voltar dentro de alguns dias para pegar a poção, pois precisa esperar uma noite de lua cheia para preparar o veneno, e assim, fazer com que tenha maior poder. Débora, desconfiada, diz que vai voltar, mas espera que a bruxa não tente passá-la para trás, e avisa para a mulher não falar sobre o assunto com ninguém. Ivan percebe que Débora saiu da casa da bruxa consternada e pergunta o que está acontecendo. A patroa diz ao motorista que conseguiu encomendar o que precisava, mas o lugar lhe dá arrepios. Ela ainda manda Ivan ficar de boca fechada, se não quiser perder a chance de conquistar seus objetivos. Já em casa, Cristina pergunta por que a mãe demorou. A mulher desconversa, mas a moça, desconfiada, quer saber se a mãe está pretendendo fazer alguma coisa contra Rafael. Débora comenta que não entende por que a filha continua se preocupando com o marido, e Cristina, abrindo o maior sorriso e colocando as mãos no peito, diz que ainda ama Rafael. A megera fica ainda mais preocupada com a piração da moça, e diz a si mesma que precisa fazer alguma coisa, e acabar logo com o genro, pois a filha está cada vez mais desequilibrada, e a história do marido está se tornando uma obsessão. No sítio, Serena insiste para que Rafael use sua força para se recuperar, e abraça o moço com todo o seu amor. De repente, ele abre o maior sorriso, e José Aristides, espantado, chama a atenção de sua amiga, para ver a expressão no rosto do rapaz. José Aristides comenta com Serena que a cor da estátua de barro está mudando, e que Rafael está ficando menos pálido,
o que significa que a força da vida está voltando para o rapaz. A moça, segurando na mão de seu amado, explica que ele precisa melhorar, pois quando Cristina voltar para tentar levá-lo embora, ele terá que ser capaz de falar. O rapaz sorri ainda mais e aperta a mão da moça com força. Enquanto isso, Mirella se afasta de Felipe, dizendo que o rapaz não deveria tomar aquelas liberdades com ela, principalmente porque ele está namorando Nina. Felipe confessa que nunca conseguiu esquecer a mocinha, só que ela afirma que já o esqueceu e está namorando Gumercindo, mandando o rapaz embora. Na pensão, Hélio, abraçado em Terê, diz que não é mais para ninguém da família ficar acusando o menino sem provas, e promete que vai descobrir quem pegou o dinheiro do bully. Enquanto isso, no quarto, Ofélia continua ameaçando o marido com suas agulhas de tricô e insiste para que ele conte a verdade sobre a grana. Porém, Eudorico mantém sua posição e diz que é inocente, mas pede um beijinho para a esposa, que joga na cara dele que o sujeito deve estar arrependido de ter fugido com aquela dançarina de cabaré, que deve estar velha e despencada. A noite chega e Julian avisa a Agnes e família que precisa sair para fazer mais uma tentativa com Alexandra, que é médium espontânea e não sabe lidar com o dom que tem. O rapaz explica que tentou eliminar alguns espíritos que rondam a moça, mas foi impossível, pois ela parece atraí-los e alguns desses espíritos são confusos. Adelaide comenta que estes espíritos ainda devem estar apegados à matéria e quer saber o que o médico pretende fazer. Julian explica que vai tentar ensinar Alexandra a lidar com esses espíritos e encaminhá-los para a luz. Adelaide pede para ir junto, mas Agnes pede que ele vá falar com ela antes de sair. O rapaz então vai ver a doente e diz a ela que a moça não deve ficar trancada dentro do quarto e sim aproveitar a vida que deve ser desfrutada até o último instante. Antes que o médico saia, Vera agradece a visita, dizendo que aquilo fez muito bem. Alguns momentos mais tarde, Julian, Selene e Adelaide chegam à casa de Alexandra e encontram com Eduardo, que já está pronto, esperando pela sessão. Todo mundo se senta em volta da mesa e Julian explica que agora vão ler o Evangelho, rezar e deixar a coisa acontecer. Alexandra quer saber o que vai acontecer e o médico explica que vai ensinar a moça a encaminhar os espíritos que atrai para a luz. No sítio, a conversa é sobre o que aconteceu naquela tarde. Mirna explica que se não ajudar a defender Rafael, jamais será capaz de voltar a andar de cabeça erguida. No quarto, José Aristides diz que, no dia seguinte, precisam ajudar Rafael a ficar de pé, afirmando que tem certeza que ele vai conseguir. Enquanto isso, a sessão espírita começa. Julian pede a Alexandra que deixe a mente limpa e não se fixe em nenhum pensamento, mas a moça está assustada. Selene comenta que também é médium e garante que a mocinha não precisa ficar com medo, mas precisa sentir amor em seu coração, pois este é o sentimento mais forte que existe. Eduardo confessa que está ali por amor à esposa, e Julian pede que ela feche os olhos e se concentre. O espírito de Guto aparece, e Adelaide percebe que a expressão de Alessandra está mudando. Julian, então, pergunta ao espírito quem está ali. Falando com voz de homem, o espírito só diz que quer as joias e que quer se vingar. Com toda a calma, Julian diz ao espírito que o tempo dele na Terra terminou e ele deve partir, mas a entidade responde que não quer ir, pois quer as joias e sabe onde elas estão. O médico espírita resolve dizer que isso não importa agora, e ele deve encontrar a luz, mas Adelaide pede que o rapaz pergunte onde estão as tais joias que ele tanto quer. Falando através de Alexandra, o espírito diz que a mulher sabe por que ele quer tanto as joias, e Adelaide admite que sim, explicando que só assim ele poderá ir embora em paz. A entidade, então, diz que as joias estão no lugar onde ele escondeu, que é um lugar escuro, e junto delas tem 2 rodas. Adelaide pergunta novamente, e quer saber que se as joias forem encontradas, ele ficará em paz, mas o espírito responde que sim e vai embora. Depois de desincorporar, Alexandra explica que está um pouco cansada, e não perdeu a consciência como das outras vezes. Mais uma vez, Adelaide entra na conversa e diz que isso aconteceu, porque todos estão ali com ela, com o apoio da Bíblia, e que ela também sentiu o amor. Nesse meio tempo, Olivia diz a Mirella que resolveu ir jantar no restaurante de Raul e não pretende pagar 1 centavo pela comida, pois, diante da lei, os dois ainda estão casados e metade do negócio é dela, avisando a filha para pegar sua bolsa, pois não pretende ir sozinha. Na pensão, o pau fecha novamente. Clarice reclama que não paga uma fortuna para morar ali e comer carcaça de frango. Divina diz à mulher que ela não paga nada, pois seu marido está desempregado, e a discussão começa. Generosa resolve explicar a situação
e conta que estão servindo carcaça porque o dinheiro da mistura sumiu. Tere conta que foi acusado de roubo, mas não teve culpa. Terezinha se sente ofendida e se retira da mesa, dizendo que não está ali para ser ofendida. Vitório aparece e a mãe quer saber se o filho vai jantar, mas ele diz que não está com fome e vai dar uma volta. Madalena aparece com seu pretendente no restaurante de Raul, e Jorge diz que o local está lotado e eles vão ter que esperar, pois o fazão que o mestre Cuca fez é um sucesso e não param de chegar clientes. Raul aparece e diz à moça que é um prazer recebê-la e está vendo que ela está acompanhada. Madalena chega mais perto do sujeito e comenta que estava com saudades. Por isso, foi ao restaurante com aquele rapaz, só para disfarçar. Feliz da vida, Raul manda Jorge dar uma mesa para Madalena. Jorge avisa que tem uma fila, mas ele avisa que ela é uma cliente especial. Já na mesa, o acompanhante de Madalena diz que a moça é muito esperta e conseguiu o jantar de graça. Ela responde que sabe que Raul quer se aproveitar dela, mas está invertendo o jogo e se aproveitando dele. Neste exato momento, Olivia aparece e comenta que o restaurante está lotado de clientes e quer experimentar a comida do novo cozinheiro. Raul diz que se ela pagar, pode comer, mas a mulher avisa que vai se sentar, vai comer, e ele que não ouse cobrar pela comida. Vitório, por sua vez, resolve dar uma olhadinha na cozinha do restaurante, e pela janela, tenta ouvir o que estão conversando, mas não consegue. Porém, não consegue entender o porquê do sucesso do prato do dia, que não passa de massa com galinha. Mirella comenta que a galinha está dura, mas Olivia diz que fazão tem mesmo uma carne mais dura. A mulher cumprimenta a Madalena na outra mesa e Carlito se aproxima para contar que a moça é a nova namorada de seu pai. O jantar termina e Olivia está indo embora, mas encontra Vitório. Os dois começam a discutir, só que o rapaz muda de assunto e quer saber se a comida estava boa. Ela conta que comeu fazão e estava muito bom. Mirella conta que para ela parecia galinha e estava dura. Olivia diz para a filha para não dar trela para aquele senhor, que pode ficar com ideia errada sobre ela. Mas Vitório não se conforma com a história do fazão. Nesse meio tempo, Ciro pede para conversar com Agnes e lembra que a mulher lhe deu o presente de Natal que ele pediu e soltou os cabelos. Ela explica que não fez isso por causa dele, mas sim porque se sente melhor assim. Ciro a interrompe e diz que ele também tem um presente para dar e seu presente é um beijo. Agnes diz que o rapaz está brincando com ela. Porém, Ciro resolve declarar seu amor e os dois finalmente se beijam apaixonadamente. Mas logo em seguida, a mulher se arrepende e corre para dentro de casa, sem saber o que fazer. E depois da sessão, na calçada, Adelaide diz a Julian que percebeu o quanto ele ama Alexandra e elogia a atitude do rapaz. Eduardo, por sua vez, diz à esposa que sentiu muito orgulho dela, pois a moça não perdeu o controle e ela explica que isso aconteceu porque o sentiu perto dela, e agradece ao marido por tê-la acompanhado na sessão. Na mansão, Guto aparece novamente para assombrar Cristina. O espírito zombeteiro diz à mulher que alguém vai encontrar as joias que a incriminam. Assombrada, a mulher começa a correr pela casa para tentar escapar do espírito e começa a acender todas as luzes da casa para espantar a assombração. Com cara de louca, ela resolve se deitar no sofá e diz que agora, sim, está se sentindo mais segura. No dia seguinte, Zulmira vê que todas as luzes da casa estão acesas e culpa Eurico. O mordomo sai correndo, pensando que esqueceu de apagar tudo na noite anterior, mas encontra Cristina dormindo na sala. Débora vai procurar a filha no quarto, mas não a encontra e começa a apagar tudo. Ela encontra a moça dormindo na sala e acorda Cristina, que conta que Guto apareceu novamente e só conseguiu dormir um pouco na sala, com as luzes acesas, mas não pode descansar, pois tem muito o que fazer. Minutos depois, a jararaca oxigenada aparece na floricultura acompanhada pela mãe e demite Mirna, avisando a Terezinha que agora ela ficará encarregada da faxina do local. Do lado de fora, acompanhada por Raul e pela mãe, Cristina encontra Crispim e manda o carroceiro pegar suas coisas e se mandar dali. O rapaz diz que a mulher não pode demiti-lo, pois foi Rafael quem o contratou. Mas Cristina deixa claro que agora é ela quem manda, e Raul avisa que ele é quem trata das demissões, e a partir daquele momento, o caipira não trabalha mais ali. Débora resolve se meter e manda o moço pegar a irmã e sair logo da loja, pois não quer mais ver a cara deles por perto. Crispim resolve perguntar como sua família vai sobreviver sem trabalho, e Cristina diz que é para ele ir viver no chiqueiro, com os porcos. Alguns momentos mais tarde, a Bruaca chega ao roseiral e encontra Bernardo. O homem diz que sabia que ela ia demiti-lo e pede piedade, pois trabalha na roça desde que se entende por gente.
mas a mulher não muda de ideia e diz que também não quer mais o indígena em suas terras. Crispim e Mirna voltam para casa e contam a Serena que Cristina demitiu toda a família dela. Chorando, Crispim diz que agora não sabe como vão fazer para pôr comida na mesa. Nesse meio tempo, Raul avisa que, se Rafael se recuperar, não vai gostar do que ela fez, mas Cristina avisa que do Rafael ela cuida e manda o sujeito tratar de convencer Felipe a assinar o documento de venda das terras, pois quer o dinheiro imediatamente na sua mão. Bernardo aparece e conta que também foi demitido e não sabe mais o que vai fazer, pois a mulher proibiu a presença de José Aristides no roseiral, e sem ele, as rosas vão morrer. Serena aparece e diz que sabe que Bernardo está triste, mas tem uma surpresa para ele. Enquanto isso, Raul vai procurar Felipe e mostra o documento que forjou, demonstrando as dívidas enormes da empresa e consegue convencer o moço a assinar o contrato de venda do roseiral. Porém, Vera aparece bem na hora e quer saber o que está acontecendo. Cristina chega em casa e encontra o advogado que diz ter boas notícias. E no sítio, Serena pede que todo mundo a acompanhe para saber sobre a surpresa que ela tem para mostrar. Quando chegam no quarto, a família vê que Rafael já está de pé e começa a caminhar, dando um passo de cada vez. Cheio de esperança na recuperação do patrão, Bernardo diz que na vida sempre é preciso dar o primeiro passo e naquele momento ele voltou a nascer.